Boa noite, meus amigos. É uma satisfação. A Rede Espaço Espírita está aqui, está bem, está tudo bem. E é uma satisfação, pessoal. Eu vou iniciar aqui a minha fala, mas inicialmente, antes de começar a fazer as reflexões, eu quero agradecer a Rede Espaço Espírita pelo convite. Eu fiz aqui uma pesquinha aqui embaixo. O meu amigo Gilvan e o Dorival. Dorival, que eu entrei em contato durante a semana para a gente poder aí construir aí a conexão, né? Poder fazer com que eu estivesse agora falando, conversando com vocês. E mandar um abraço para a Comunhão Espírita Elo de Amor em Barra Velha, Santa Catarina. Um grande abraço a vocês. Eu falo da capital do Ceará, a cidade de Fortaleza, e é uma satisfação enorme poder falar com vocês de Santa Catarina e dizer que a nossa missão, a missão cristã, a missão espírita é simplesmente amar, né? Eu vou já falar sobre esse amor, essa nossa grande responsabilidade como cristão e como espírita, tá ok? Então um abraço para todos e eu vou iniciar a nossa conversa, a nossa palestra, fazendo uma prece. Mas eu gosto bastante de cantar. E até para me acalmar, que eu estava um pouco ali nervoso, saí de um quarto e estou agora no escritório, vou cantar uma música que todos vocês conhecem, para acalmar os nossos corações, e uma música que é muito necessária nos dias de hoje. A oração de Francisco. E eu queria que cada um, na sua casa, pudesse fechar os olhos e refletir sobre essa mensagem linda que traz uma profundeza enorme em nossas vidas. E é mais ou menos assim. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desesperos, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Um grande beijo no coração de todos e um grande abraço. Hoje aqui a gente vai falar sobre aflições. O que te aflige? Muitos de nós aqui vamos observar aquilo que nos tira a paz, e para cada um a aflição é diferente. Uns estão aflitos no hoje porque estão ausentes de seus entes queridos em decorrência a essa pandemia. Mas como um amigo meu que estava conversando hoje comigo, a gente concluiu que esse isolamento não quer dizer distanciamento. Nós podemos estar isolados, mas podemos estar muito presentes. Uns vão dizer que a agonia, o desespero muitas vezes não está
na Covid, não está no isolamento, está num convívio com a esposa no lar e descobriu que o relacionamento já não ia mais tão bem. Descobriu algum conflito interno com os filhos, porque esses instantes da ausência presente, porque hoje estamos ausentes do mundo, mas estamos agora presentes com aqueles que escolhemos para conviver nos nossos lares. Essa escolha que foi feita há muito tempo, desde os nossos planejamentos reencarnatórios, escolhas que obtiveram êxito e outras não. Mas as agonias, as aflições que nos tiram a paciência, que nos tiram a paz, isso faz parte desse momento, desse planeta, esse segundo estágio de evolução que ele se encontra e que nós também nos encontramos. Antes, no passado, margeamos uma perspectiva primitiva das relações. Muito rude era o nosso trato. Já estamos a margear uma perspectiva de um plano de regeneração. Hoje estamos aqui para espiar. E através das provas, muitas delas não conseguimos ter êxito, a oportunidade de ressignificar o nosso contexto e a nossa caminhada. Esse é um instante, esse é o nosso momento. E a aflição, ela é grande, é a grande auxiliadora para as mais profundas reflexões. Mas antes de falar sobre aflições, eu gostaria de falar para vocês de um grupo de espíritas, um grupo de amigos espíritas que eu faço parte. Eu faço parte do grupo de espíritas em apoio à vida que se chama GEAV. O GEAV, ele surge na proposta de dar um sustentáculo, um apoio ao movimento espírita, principalmente às casas espíritas e o trabalhador espírita. Essa palestra de hoje é uma palestra de prevenção do suicídio. Infelizmente, o suicídio está ceifando, retirando da nossa convivência os nossos amados irmãos, parentes, pessoas que amamos. E essa discussão, ela não pode estar distante do movimento espírita. Por isso que o GEAV, ele nasce, ele surge para dar um suporte, para fazer com que o trabalhador espírita que atende o irmão de maneira fraternal, ele possa entender muito mais do que se trata. Do que se trata é esse problema, porque são vários problemas que desencorajam a perspectiva de existir no corpo físico. É necessário que o trabalhador espírita ele entenda do que é uma catarse, o que é uma construção de vínculo, quais os indícios, através da comunicação corporal, verbal, que já mostra o desinteresse daquele ou daquela em continuar a viver no corpo físico. Então o GEAV ele surge nessa perspectiva de dar suporte, de dar apoio, e aí nós fazemos aí um périplo nas casas espíritas. Estamos, através de palestras, reuniões e principalmente um curso chamado Guardião da Vida, Gatekeeper. O guardião da vida nada mais é do que aquele que aprendeu a entender que o irmão sofre e que o irmão precisa do seu amparo, precisa do seu ouvido, precisa do seu apoio. O curso do Guardião da Vida te estimula a olhar o outro com mais sensibilidade. E essa é a nossa proposta. Fazer com que as pessoas se estimulem a olhar outras pessoas como irmãos, entendendo o seu sofrimento, entendendo um pouco a sua dor. Isso coaduna muito bem com a proposta de Kardec. Allan Kardec, em 1860, em Paris, França, recebe a comunicação do Espírito da Verdade, onde esse Espírito diz: o primeiro ensinamento do cristão espírita é amar. Nós devemos amar sem distinção. Amar o alto, o baixo, o gordo, o homem, a mulher.
Amar até aquele que não sabe ainda o que é. Amar sem distinção de raça, classe econômica. E o segundo ensinamento, instruí-vos. Nós devemos nos instruir e ensinar os nossos irmãos, os nossos semelhantes, também a aprender um pouco mais sobre eles e sobre tudo aquilo que os rodeia. Essa é a proposta. Essa é a nossa missão como espírita, amar e instruir. E esse é o nosso trabalho como geaviano e como espírita trabalhando também nas casas. Essa é a nossa grande missão. E quando nós nos deparamos, meus queridos amigos, aí de Santa Catarina, alguns também de Fortaleza que nos acompanham, quando nós nos deparamos com alguns irmãos em ideação, em forte desinteresse em viver, isso nos comove muito. Isso nos altera o ânimo e nos faz mobilizar, criar uma iniciativa para tentar apoiar e ajudar. Quando nós escutamos falas desencorajadas que dizem assim: eu não quero mais acordar, quero dormir e não acordar mais. Eu não quero ser um fardo na sua vida. Nós não podemos ficar inertes com uma fala, com esse tipo de fala. Nós não podemos deixar para lá, porque o nosso irmão está em sofrimento e precisa do nosso amparo. O suicídio, infelizmente ou felizmente, ele é democrático. Ele atinge a todos. O homem, a mulher, qualquer sexo, qualquer classe social, econômica. O suicídio atinge a todos. Infelizmente, em todo o mundo, existem pessoas desencorajando-se nesses instantes. Para vocês terem uma ideia, a cada 40 segundos existe alguém tirando a sua vida. Imagina nesses instantes, nesses momentos de clausura, de isolamento. 40 segundos existe alguém tirando a vida. Se aqui ficarmos mais ou menos 60 minutos, uma hora, mais de 90 pessoas estarão tirando a vida do corpo físico. No total, num dia, mais de 2.160 pessoas em 24 horas. Porque a estatística é muito clara. A gente está aqui falando em dados estatísticos, um pouco a mais, um pouco a menos. O suicídio no nosso país, em 2007 a 2016, tirou do circuito corpóreo mais de 100 mil pessoas. 106.374 pessoas precisamente. É muito triste e é muito sério essas estatísticas. No ano, o mundo todo, mais de 800 mil pessoas cometem o ato impensado, muitas vezes, que é o ato do suicídio. O suicídio, ele desencarna mais do que as guerras, do que as catástrofes naturais, do que os homicídios, do que a AIDS, do que o câncer. Não sabemos se irá ser maior do que a Covid agora. Mas o suicídio, ele é um grande desencorajador. E sobe-se essa estatística, infelizmente, em alguns países. E aí, nós estamos aqui para lutar a favor da vida, fortalecer essa expectativa, essa esperança de continuar. Para vocês terem uma ideia, agora, em 2020, vão ser acrescidos a essa estatística mais de 50%. Porque o modelo de aferir agora está mais preciso. No nosso país, mais de 32 pessoas tiram a vida todo dia. E esses dados ainda não são dados reais. Porque existe o receio, o medo mesmo,
o medo de famílias, medo de algumas famílias na relação da crítica de outras famílias. E aí eles omitem as informações. Não, o meu filho, ele não cometeu suicídio, ele estava limpando a janela do quarto e escorregou e caiu. Não, a minha filha, ela tomou um comprimido a mais e passou mal. O medo da crítica de outras pessoas faz com que a omissão de informação atrapalhe muito o trabalho da prevenção. Infelizmente, isso acontece. Acontece de maneira constante. Aquele que se desencoraja, muitas vezes ele não suporta o peso nas costas de uma desilusão afetiva, amorosa. Ele não suporta o peso do distanciamento. Ele é muito apegado às relações. Ele tem angústia. Ele tem dores internas. Uma depressão forte ou uma outra síndrome. Tudo isso desencoraja. E nós devemos entender, conhecer bem mais esse desencorajamento para poder ajudá-los. Para vocês terem uma ideia, antes do suicídio existe um para-suicídio. O que é um para-suicídio? É a tentativa do suicídio. Antes do para-suicídio, existe aí uma ideação, um planejamento de desencarnar. A estatística ela mostra que cada suicídio, antes aconteceram 20 tentativas. E dessas 20 tentativas, antes 140 pessoas pensaram, planejaram, idealizaram o seu próprio desencarne. E aí eu parei para pensar um dia desse, que como é maravilhoso e esplendoroso o trabalho da espiritualidade, dos espíritos comandados por Maria, Maria de Nazaré, que acolhe os nossos irmãos que cometeram suicídio, mas não apenas acolhe, grandes hordas de espíritos vêm ao nosso planeta para desinteressar as ideações suicidas. Fazer com que aqueles irmãos que pensaram, que planejaram, que construíram na sua psicosfera essa tristeza, esse desinteresse, eles passem a não mais seguir em frente com o seu planejamento. Imagina se 140 pessoas que pensaram em desencarnar cometessem um desencarne. E aí, a gente tem que fazer a nossa parte. Se a espiritualidade ajuda, nós também devemos fazer a nossa parte. É fundamental que assim façamos uma avaliação sobre aqueles que muitas vezes para nós são invisíveis, sociais, dentro mesmo das nossas casas. Esse momento agora das ausências está sendo muito importante. Muito importante que alguns começam a perceber os filhos, relacionamentos começam a ser remodelados, porque essas ausências, agora na presença, são importantes, são reflexões que são feitas. Antes, o trabalho, outras atividades, esporte, lazer, nos furtavam a convivência uns com os outros. Filhos nos quartos totalmente distantes dos pais, utilizando de uma tecnologia, muitas vezes, que os separavam muito. A tecnologia que separa os próximos, agora está aproximando os distantes. Mas agora nós devemos fazer uma releitura desse processo, até o processo tecnológico mesmo, as nossas mídias sociais. Você, meu querido, minha querida, você pode fortalecer a prevenção do suicídio através das mídias sociais. E você pode também desestimular mais ainda aquele irmão que está aí pensando em cometer o suicídio.
Basta que você pare um pouco e reflita sobre aquilo que você está passando para frente. Porque se nós parássemos e refletíssemos mais, as mídias sociais seriam uma ferramenta muito importante para combater o suicídio e uma ferramenta de prevenção maravilhosa. Mas, infelizmente, muitos dos nossos irmãos têm estimulado através de vídeos de muita violência, estimulando outros irmãos a desencorajar-se. Então você deve cuidar um pouco mais da tua mídia social, daquilo que tu passa para frente no teu WhatsApp, o que está ali sendo exposto no teu Twitter, no teu Instagram, no teu Facebook. Nós temos uma responsabilidade social com as pessoas. Kardec diz, através da comunicação do Espírito da Verdade, que devemos nos amar. Isso é a maior prova de amor. Essa é a maior prova de amor. Mas, Fabiano, tu veio aqui para falar sobre aflições. Eu dei essa pausa e quis chamar a atenção de todos para essa reflexão, para que a gente se preocupe bastante com esses índices que, infelizmente, em alguns instantes, estão desnorteando muitos de nós. E são índices sérios. Mas a aflição, eu queria aqui fazer uma pergunta a você. Você se sente aflito? Quem é aflito? Você é aflito? Você é aflita? Normalmente, quando eu faço essa palestra, quando eu pergunto se alguém na plateia ali é aflito ou aflita, aí algumas pessoas, de maneira muito modesta, olham para outras pessoas, aí tem um que levanta a mão, mas eles não querem mostrar. E aí no final eu digo, todos nós somos seres aflitos. A aflição faz parte desse momento que estamos vivendo. Faz parte da nossa perspectiva evolutiva. Alguém no passado disse que o mundo, o céu, todo o reino divino pertence aos aflitos. Jesus assim disse, bem-aventurados os aflitos, porque são herdeiros. São herdeiros do céu, herdeiros do cosmo. Bem-aventurados. E a aflição nada mais é, meus queridos, do que a nossa ansiedade. Quem é que não tem ansiedade? Eu mesmo tenho muita ansiedade. Eu mesmo, nesses períodos agora, está sendo um pouco difícil para mim controlar a ansiedade. Porque simplesmente a ansiedade é não saber o que vai ter pela frente. E nós, muitas vezes, queremos controlar a vida. Mas a ansiedade, ela nos faz fazer uma parada, para que a gente não possa mais conviver com esse sofrimento. Então, o ansioso tem que começar a parar e fazer a reflexão. Agora, nós entramos muitas vezes num ciclo que a ansiedade nos coloca. E esse ciclo é causado pelo medo de não sabermos. Porque quando nós não sabemos, nos gera medo. Esse medo nos gera gatilhos emocionais. Esses gatilhos emocionais atingem as nossas reações, né? Atinge diretamente o nosso corpo físico. Vou dar aqui um exemplo. Se aqui eu tivesse com receio de falar para vocês, eu estaria aqui com uma reação emocional, suando, gaguejando, né? Estaria aí com uma dor de barriga, enfim. Normalmente, quando nós não conseguimos sair do ciclo da ansiedade, nós não conseguimos desempenhar o nosso melhor. Tudo porque nós nos questionamos. E esse questionamento simplesmente vem através de uma palavrinha, o tal do se. E se eu chegar lá e não conseguir? E se eu não passar no concurso? E se ela não me quiser? E se eu esquecer de tudo aquilo que eu programei para falar? E se? E esse se nos coloca de maneira pejorativa na própria relação da nossa potência.
E esse ciclo da ansiedade vai continuando, girando, girando, e nós não conseguimos sair, porque são gerados outros gatilhos através do medo. E é importante que a gente dê uma parada nesses instantes. Não deixar que a ansiedade, por não saber se amanhã voltarei para a minha vida normal, e um amigo falou, normal? Você acha normal aquilo que antes estávamos vivendo? Uma competição desenfreada, a falta do respeito entre os irmãos. Realmente não estávamos vivenciando contextos de normalidade. Mas essa ânsia de não saber quando essa doença vai ser controlada, quando vai ter uma vacina para salvar as vidas, nos faz muitas vezes andar nesse ciclo da ansiedade, nesse ciclo perverso da ansiedade que muitas vezes nós não controlamos. Mas aí eu me lembro bastante sobre um contexto no pretérito. Nós que somos reencarnacionistas, acreditamos que nós somos um somatório de experiências. Esses somatórios de experiências nos trazem um bônus e algo também negativo do passado. Alguns costumes do hoje são trazidos nas reminiscências de outras existências. E aí, se você olhar as aflições do ontem e as aflições do hoje, basicamente os mesmos componentes você encontrará. Os mesmos sentimentos não nobres. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, o pessimismo, a avareza, todos os sentimentos que não conseguimos reformular, não conseguimos suplantar, tirar sentimentos ruins e colocar bons sentimentos, é o que nos faz viver uma vida em aflição, em tamanha ansiedade. Porque se eu for uma pessoa que acredito em mim, porque eu sei que tudo está correto, porque a espiritualidade ela não trabalha de maneira desorganizada, tudo está no seu lugar, como diz a música, tudo está no seu lugar. Graças a Deus, graças a Deus. A espiritualidade que nos coloca nesse contexto, até porque nós pedimos as provas, nós pedimos os nossos familiares, pedimos as nossas impossibilidades, para que através da superação, do enfrentamento a essas aflições, possamos evoluir, entendendo que nós estamos aqui para ressignificar os contextos sentimentais. O véu do esquecimento ele é maravilhoso. Nós recebemos um grande presente da espiritualidade. Mas o véu do esquecimento só nos faz esquecer o que fomos no passado, mas não nos faz esquecer os nossos sentimentos. Tanto é das simpatias ou antipatias. Por que gosto tanto dele? Por que não gosto tanto dele? Por que gosto de estar aqui? Por que não gosto de estar aqui? Então nós estamos aqui nesse contexto de existenciar as experiências sentimentais para que a gente possa ressignificar, reformular. Nós somos filhos de Deus e precisamos compreender isso. Precisamos nos olhar como irmãos. Precisamos nos respeitar. E as aflições, está lá no capítulo do Evangelho, 5º capítulo, o maior deles. Por quê? Porque é um momento, porque é um instante, porque é a situação, muitas vezes, que nos encontramos. Como eu disse no começo, vai ter alguém aí que não vai estar aflito pelo isolamento, pelo distanciamento, vai estar aflito aí porque está rompendo aí uma relação afetiva, vai estar aflito porque não consegue estar sozinho consigo mesmo. As aflições são diferentes para cada um de nós. Nós só temos é que compreender e entender por que estamos tão aflitos nos dias do hoje. E aí eu me lembro de uma mensagem que Kardec, por tanto ver as psicografias, através da codificação, Kardec
falou que é necessário que o mal, que o incômodo muitas vezes aconteça para que nós possamos entender e valorizar as reformas, as nossas reflexões profundas, os nossos mergulhos na existência. É preciso muitas vezes ter um problema, ter uma dor do corpo físico, um sofrimento na psicosfera, para a gente poder fazer as reflexões. Infelizmente nós somos assim, muito imediatistas. Para vocês entenderem o que é dor e o que é sofrimento, eu vou contar aqui a vocês sobre um costume budista, costume de relacionar os seres humanos. O Buda, Siddhartha Gautama, o Buda, o iluminado, ele comparava os homens com cavalos. E dizia assim, existem 4 tipos de cavalo para fazer com que eu possa dizer que aquele é o cavalo Y, o cavalo X. E é assim. Existe o cavalo que vê o chicote. E quando ele vê o chicote, ele baixa a crina e obedece o comando. Existe o cavalo número 2, que vê o chicote, mas só baixa a crina, só obedece o comando quando ele é chicoteado. Existe o cavalo 3, ele vê o chicote, ele é chicoteado, mas a chicotada tem que ser forte suficientemente para cortar-lhe a carne, para que ele possa obedecer. E tem um cavalo 4, ele vê o chicote, ele é chicoteado, o chicote rasga-lhe a carne, mas a intensidade da pancada tem que ser forte o suficiente para quebrar-lhe as patas. E aí eu quero fazer um questionamento a você. Você é o cavalo 1, 2, 3 ou é o cavalo 4? Se observe, se perceba. Eu não vou dizer nem qual o número que eu estou classificado a nível de cavalo. Porque aí vão dizer, palestrante, espírita, mas eu estou evoluindo. Eu estou evoluindo, estou aprendendo com as minhas falhas. Estou vivendo cada instante, saboreando esses momentos de aflição e ressignificando as minhas dores, as minhas provas. Pois essa é a nossa missão. Dor e sofrimento. Nós devemos entender, e o que eu quero deixar aqui para vocês, e quero que vocês bastante aqui prestem atenção. Dor e sofrimento são coisas completamente distintas. Eu quero que você agora coloque na sua tela mental a imagem do Cristo, vilipendiado, açoitado, machucado. E a imagem de Maria, sua mãe, na lateralidade. Quem é que está tendo dor aí? Será que os dois têm dor? Quem é que está sofrendo aí? Será que os dois têm 2 sofrimentos juntos? Eu faço essa pergunta porque é fundamental que vocês possam entendê-la. E muitas vezes os nossos irmãos, queridos irmãos, eles tiram a vida do corpo físico porque confundem dor com sofrimento. Dor, quem sentiu dor foi o Cristo. Ou vocês acham que aqueles pregos, aquela coroa de espinhos, não ia causar dor no corpo físico do Mestre? Sofrimento não. Sofrimento quem teve foi Maria de Nazaré, vendo o seu filho machucado, destruído, dilacerado o corpo dele. Jesus antes sofreu. Imagina o Mestre, de poder esplendoroso, incomensurável. Essa energia cósmica, ele aceita vir, descer para ser um simples ser humano de 5 sentidos de percepção daquilo que nós achamos ser real. Outros planos muito mais sutis, muito mais evoluídos, os seres têm mais de 20 sentidos de percepção daquilo que é real para eles. Jesus, um ser crístico, veio e aceitou a proposta de ser humano. Esse aí foi o maior sofrimento do Mestre, redimensionar sua energia cósmica.
redimensionar. Foi o maior sofrimento de Jesus. Jesus ali teve dor do corpo físico, Maria teve sofrimento. E dois sofrimentos são coisas bem diferentes. E os nossos irmãos que muitas vezes tiram a vida do corpo físico acham que o problema está no corpo. Quando acordam, percebem que ainda estão em sofrimento, porque é a sua psicosfera que sente sofrimento. Então, dois sofrimentos são coisas distintas. Nós não podemos destruir o corpo, porque o corpo nada mais é do que uma indumentária que é animada pela alma, pelo espírito. E é muito interessante que compreendamos isso. É muito interessante. São essas as perspectivas de saber como agir, muitas vezes, nos momentos em aflição. Esses momentos que nos tiram, muitas vezes, a paz, o equilíbrio, mas não é no corpo. Não é no corpo que eu vou resolver isso. Mas graças a essa conjuntura espiritual, que nada existe indeterminismo, que nós aqui estamos não para viver um sofrimento eterno, constante, porque assim eu escolhi nos meus planejamentos reencarnatórios. Não. Nós podemos, através do livre-arbítrio, reconstruir a nossa caminhada, ressurgir aquela esperança, aquela alegria em nós. Eu me lembro de um livro chamado A Vida Escreve, psicografada por Valdo Vieira. Essa psicografia foi em conjunto, na época que Valdo Vieira psicografava com o Chico Xavier. E eles psicografaram junto essa história, onde o ator principal, podemos assim dizer, Saturnino Pereira, que trabalhava como mecânico, ele foi dilacerado o seu dedo no trabalho. E as pessoas questionaram inclusive a Deus, como um homem tão bom como Saturnino Pereira pôde perder um dedo, pôde ser acometido por um acidente. E aí Saturnino Pereira, que era espírita, recebeu, depois que ele voltou a trabalhar, voltou a fazer as suas atividades depois do acidente, ele recebeu uma comunicação que revelou os seus instantes no passado, em uma outra existência. Saturnino Pereira não era hoje o Saturnino que todos conheciam. Saturnino no passado foi dono de um engenho e tinha ali vários escravos ao seu domínio. E era um homem muito rude, muito bruto. E um dos rompantes de raiva, Saturnino, hoje, que era o senhor de escravos, pegou a mão de um escravo, colocou o dedo em uma moenda, e essa moenda triturou o dedo dele, a mão, o braço, e dilacerou esse braço do corpo. E esse escravo morre sangrando. Saturnino, no passado não era, mas o senhor de engenho, desencarna. Quando desencarna, vai para as zonas transitórias, umbralinas, é tocado pelo remorso, depois começa a vibrar no arrependimento e atrai aqueles espíritos que, em sintonia com o seu campo vibracional, o recolhem para as colônias de tratamento. E lá ele pôde aprender um pouco mais a respeito da existência do outro e a sua existência. Chegada a hora de Saturnino não, o senhor de engenho, programar o seu reencarne, e cheio de remorso, e ainda pensando naquela cena de ter tirado a vida daquele escravo, visto aquele braço triturado, misturado com o bagaço da cana e o sangue misturado com o melaço da cana, aquele homem cheio de arrependimento pede para vir, mas para sentir a mesma dor, perder a vida da mesma forma que ele assim fez o escravo no passado perder. Só que quando ele chega nesta órbita, esse homem recebe o nome de Saturnino. E logo no início, ele descobre a doutrina dos espíritos.
e por descobrir a doutrina dos Espíritos, começa a entender um pouco mais dessa proposta divinal que o Espiritismo nos entrega. E ele começa a vivenciar o contexto da benevolência, da indulgência e que atingia sempre o perdão. Me lembro aqui da pergunta 886 do Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona os imortais a respeito da caridade. Pois Saturnino Pereira era a própria caridade. Benevolente para com todos, indulgente e atingia sempre o perdão. E foi aí que no momento que ele, em planejamento, fez, quando estava na erraticidade, o momento certo para ele perder o braço, depois que ele começou a ressignificar todos os seus contextos sentimentais, aprendeu vivenciando na casa espírita e através do evangelho que foi codificado por Kardec, em toda a sua lavra da comunicação, esse homem entendeu que ele devia servir mais do que ser servido. E o que foi que aconteceu? Como não há nada determinado, nós podemos alterar, esse homem recebeu uma moratória. Em vez de perder o braço, ele perde apenas o dedo. Então, meu querido, minha querida, se você está em dor do corpo físico, está sofrendo, se a sua alma, se a sua psicosfera sofre, você deve entender que você pode ressignificar os seus instantes de dor e de sofrimento. Só basta compreender que você pode, que você é bem mais do que acha ser, que esse sofrimento do hoje pode ser reconstruído. Reconstrói-se um sentimento, sai do sofrimento e conhece a esperança de continuar a viver. É fundamental isso. Não existe determinação na existência. Nós podemos reconstruir todos os nossos instantes. E aí, eu quero contar uma historinha, até para finalizar. Eu acho que nós até passamos um pouquinho do tempo. Essa história é uma história verídica, que eu não sei se aqui os senhores e as senhoras conheceram uma revista que no passado eu conheci quando criança, que se chamava Seleções. Hoje não tem mais a tiragem dessa revista aqui no nosso país, mas ela ainda existe nos Estados Unidos com o nome de Reader's Digest. Essa história que eu vou contar, eu escutei de um palestrante chamado Litz Rangel e eu achei assim fantástica, uma história de superação. O nome dessa história se chama Inverno na Alma. Essa é uma história verídica de uma escritora que tinha invernos na sua alma. Eu vou contar essa história aqui na primeira pessoa, como se assim eu fosse a escritora, para que vocês possam sentir um pouco mais dessa emoção. Aos 13 anos, eu comecei a me observar. Me observava distante de mim, distante de tudo e de todos em minha volta. Não entendia porque eu era assim tão distante, tão ausente da vida das relações. Mamãe sempre me questionava e dizia assim: Joan, por que você é assim? Sempre nos cantos da sala, nos cantos do quarto, nos cantos da cozinha. Não participa de nenhum evento em família. Sempre muito esquisita. Você é muito parecida com o seu pai, Joan. Toda vez que mamãe falava isso, eu me destruía por dentro. Mas era a forma que mamãe tinha para me encorajar. Era a forma que mamãe tinha de me fazer criar ânimo. Mas eu me desencorajava todos esses instantes que dialogava com a mãe e que mamãe me puxava literalmente as orelhas. O tempo foi passando e eu comecei a perceber que essa tristeza, ela vinha muito mais forte nos invernos.
Todo inverno, para mim, era muito triste. Era tenebroso o inverno para mim. Quando o inverno se aproximava, eu sentia que a tristeza também vinha. Aos 16 anos de idade, quando eu vinha da escola, eu notei um movimento muito estranho em frente à casa de papai, à casa de mamãe, à minha casa. E eu me aproximei com passos mais rápidos, vi a polícia, vi os vizinhos e entrei. Quando entrei, você não acredita o que eu vi. Quando eu abri a porta da cozinha, que dava acesso, literalmente, a esse cômodo da casa, eu vi mamãe deitada no chão. Mamãe tinha desencarnado através de um infarto. Ela estava fazendo a nossa comida, o meu almoço e o almoço de meu pai. Naquele instante, no inverno, eu já estava em sofrimento. Eu já estava muito tristonha. Eu corri para o meu quarto, literalmente gritei. O rei estava em sofrimento profundo, não conseguia controlar. Foi aí que papai se aproximou com aquele seu jeitinho muito manso, olhou para mim e disse: aguente firme, o amor é mais forte. E aquelas palavras de papai me soergueram, me fizeram sair daquele sofrimento e ter visto mamãe ali, morta, desencarnada, na nossa cozinha. Foram esses instantes de apoio que eu recebi de meu pai que eu comecei a me levantar. E foi assim a nossa vida, inverno pós inverno. Papai sempre do meu lado, me estimulando, me energizando, me fazendo entender que eu posso superar a minha aflição, a minha tristeza interna, o meu inverno na alma. Eu me formei em jornalismo, mas queria entender por que eu sofria tanto assim. Também me formei como médica e fui estudar o motivo do meu sofrimento. Me transformei em uma médica que descobria esses contextos. E descobri que eu tinha uma depressão. Essa depressão que se chamava depressão ciclotímica. Ela tinha início para começar e tinha um fim, lógico, para terminar. E esse início sempre era nos invernos. Esses invernos para mim eram tenebrosos, tristes. Mas mesmo assim, papai do meu lado, aguente firme, o amor é mais forte. Ele ia me levantando, me estimulando a viver e eu comecei a descobrir outras alternativas. Me engracei pelo um rapaz da faculdade, começamos a namorar e logo nos casamos. Porque eu queria fazer com que a vida, a convivência, a vida nessa vida a dois pudesse me dar um sustentáculo, um apoio. Mas, infelizmente, nada mudou. Todo inverno era aquele sofrimento. Resolvi me casar. Imagina qual a época. Marquei o nosso casamento no inverno. Muita tristeza. Comprei uma casa, eu e meu marido, e estava muito triste. Não porque minha casa não era uma boa casa. Minha casa era uma casa enorme, uma casa linda, mas eu iria me distanciar de meu pai. E ali, a minha tristeza, no inverno. Mas vocês não acreditam. Papai é fantástico. Papai, sem que eu perceba, colocou a nossa casa à venda. Aliás, a casa dele agora à venda. Papai vendeu a nossa casa e comprou uma casa em frente à minha casa. Papai sabia que não poderia se afastar de mim. Ele era o meu sustentáculo. Ele era a pessoa que me estimulava a viver. E um desses momentos tristes, nos invernos, eu estava no sótão, e a janela dava
encontro para a casa de papai, que cruzava a rua. Eu pela janela vi que papai abrir a porta e vinha se direcionando para minha casa, no inverno, inverno rigoroso, muita neve. Papai veio, eu observei pela janela, ele olhou para mim, acenou com a mão e, de maneira muito calma, passou na lateral da nossa casa, onde sempre está o nosso jardim, só que no inverno nada floresce, nada nasce. Eu corri para outra janela que dava acesso ao jardim e vi papai cavando um buraco no chão. E perguntei o que ele está fazendo. Papai colocou algo que eu não entendi, não descrevi. Ele depois fechou, ficou aquele tom meio amarronzado, da cor da terra com a neve. E papai se dirigiu para a sua casa. Mas antes acenou para mim, eu vi no balbuciar de seus lábios aquela frase: aguente firme. O amor é mais forte. Naquele instante, eu me deitei. Literalmente, hibernei. Dormi 5 dias e 5 noites. A depressão nos faz dormir assim. Nos tira a vontade de exercer as nossas atividades. A gente fica sem energia. Quando eu acordei, eu percebi que o inverno tinha passado. Me espreguicei ao levantar da cama e me direcionei para as janelas. Olhei para a casa de papai, não vi papai, e fui para a janela lateral do jardim. E vocês não sabem o que eu vi. Eu vi aquilo que eu mais amava. Flores de açafrão. Flores de açafrão no meu jardim. Agora, juntando as peças, eu percebi que no inverno papai, sabia que papai já entendia que o inverno ia passar, ele colocou sementes de açafrão para que após o inverno esses açafrões nascessem, eclodissem e essas flores pudessem estar aí penduradas. Ah, papai, só ele sabia que eu amava açafrões. Eu desci das escadas e literalmente me joguei abraçando os açafrões multicoloridos. E naquele instante vocês não vão acreditar. Começou a surgir em mim uma esperança, uma alegria, um entusiasmo em querer viver. Os dias começaram a ter som, cor, sabor. As relações foram simplesmente muito mais felizes. Me relacionava melhor com meu marido, com os meus pacientes no consultório, com papai. Abracei até papai. E olha que papai não gosta muito de abraços. Eu estava plena, feliz, contente. Mas o inverno logo mais chegou. E com o inverno também veio aquele sofrimento, aquela angústia, aquele dissabor em continuar. Mais uma vez, quando esses instantes começavam a aparecer, quem estava do meu lado? Papai. Papai chegava sempre de mansinho. E nos momentos em sofrimento ele dizia: aguente firme, o amor é mais forte. E aquelas palavras sempre me estimulavam. Sempre me estimulavam. Mas diferente daquele instante, daquele inverno, aquele foi um inverno inesquecível para mim. Eu, como de costume, me retraía no sótão e fiquei lá 2 dias trancada. Mas não percebi a entrada de papai em casa. Normalmente papai um dia sim, outro não. E sentindo a falta dele, eu reuni energia na depressão, desci as escadas, atravessei a rua no inverno e fui ao encontro de papai em sua casa. A porta fechada, eu fui pela cozinha atrás da casa, porque tinha a chave. Entrei e vocês não vão acreditar o que eu vi. Da mesma forma que eu vi mamãe falecida pelo infarto na cozinha, eu vi meu pai. Papai
desencarnara da mesma forma. Ali, no inverno, em sofrimento, vendo o papai daquele jeito, vocês não imaginam o sofrimento na minha alma. A missa de 7º dia, o sofrimento estava maior. A missa de 30º dia, maior o sofrimento estava. No inverno, o sofrimento aumentava a passos galopantes. E aí eu resolvi que iria dar cabo à minha vida. Eu sou uma pessoa infeliz. Perdi mamãe, perdi papai, nada me anima, nada me estimula. Aquele que me tirava dos momentos de sofrimento não está mais do meu lado, porque eu devo continuar. Planejei, idealizei o meu desencarne. Seria pela manhã. E assim deitei, convicta de fazer aquela ação. Quando acordei, mobilizada pelo pensamento, pela ideação de fazer, parei para observar as janelas como de costume sempre fazia. Olhei para a janela que dava acesso à casa de papai, me lembrei de papai e fui à janela que dava acesso ao jardim. Isso tudo no inverno. E ao olhar, vocês não acreditam no que eu vi. Eu mesmo parei estática. Quando eu olhei, eu vi um bulbo de açafrão. E aí eu parei e me questionei. Como pode algo nascer no inverno, algo florescer no inverno? Um bulbo de açafrão pendulado ao vento. Eu esfreguei os olhos, não acreditava, pensava que estava vendo uma miragem. Desci as escadas, correndo literalmente, e quando me aproximei, vi aquele bulbo de açafrão. E vocês não sabem, era o bulbo de açafrão da cor que eu mais amava, a cor lilás. Me ajoelhei, como se quisesse envolver e proteger aquele açafrão, como ali estivesse a minha única esperança para ainda estar viva. E naquele momento eu fechei os olhos e senti a presença de papai. Me lembrei de papai naquelas suas palavras: aguente firme, o amor é mais forte. E me lembrei de muito mais coisa que havia esquecido. Me lembrei que no passado, nos invernos, quando nós morávamos juntos em confraria, eu, papai e mamãe, papai abria a porta da sua casa e acolhia os desabrigados, aqueles que tinham frio, aqueles que tinham fome. Papai trazia para a convivência, para a nossa convivência. Almoçávamos, jantávamos, convivíamos aqueles instantes no inverno juntos, chorávamos, ríamos. E papai sempre dizia: eu aguento firme porque sei que o amor é mais forte. Aquela energia de gratidão daquelas pessoas reanimava o espírito de meu pai. Espírito que estava na neve, no inverno de sua alma, porque papai também tinha depressão ciclotímica como eu. Por isso que mamãe dizia que nós éramos parecidos. Mas papai, diferente de mim, abraçava os humildes, os desesperançosos. E a gratidão fazia com que o seu coração se aquecesse. Aquela flor de açafrão, aquele bulbo de açafrão, ele durou apenas 24 horas. Mas me deu um motivo para continuar a viver até hoje. Essa história, meus queridos amigos e aí que me escutam, é uma história verídica. Eu quis contá-la na primeira pessoa para que vocês pudessem entender que nós podemos ressignificar os nossos contextos em sofrimento e que nós não estamos destinados a sofrer. Nós estamos destinados a aprender através das dores do corpo e dos sofrimentos da nossa alma, da nossa psicosfera. É preciso refazer, fazer a leitura correta desses instantes.
desses instantes em sofrimento e desses instantes em dor do corpo. Porque nós pedimos. Jesus havia dito que tenho dito para que em mim tenhas paz, terás neste mundo aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Muito obrigado a todos que me escutaram. Foi uma satisfação grande poder compartilhar esses instantes com vocês. E a resposta está em cada um. E a solução está em cada um. Nós podemos fazer com que a nossa vida, que hoje está difícil, ela possa ser uma vida menos sofrível. Nós só temos é que aprender. Como aqueles cavalos, aprender com a dor do corpo e com o sofrimento da alma, a sermos felizes, porque somos herdeiros do universo. Para finalizar, eu vou fazer uma homenagem especial a Maria de Nazaré, porque é a nossa mentora do GEAV. Eu admiro demais a proposta de ressignificar que Maria nos ensinou. Maria que acolhe os irmãos que desencarnaram através de suicídio, e eu vou aqui cantar uma música que eu me lembro. Eu tive formação católica, estudei em colégio católico, e essa música me remete uma mensagem, sabe, de muita esperança. O nome dela, acho que todos vão aqui cantar comigo, e quem souber, canta junto comigo, tá bom? Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, que por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar. O meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou. Um sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Muita paz, muito amor, muita saúde para todos nós. Um beijo no coração de todos. Grande abraço.